Tudo bem? Graças a Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. Abra sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 7. Texto de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 até o verso 50. Texto de Lucas, capítulo 7, do verso 36 até o verso 50. Um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Fazia tempo que a gente queria estar junto, mas nosso problema é, a gente quer estar junto faz tempo, mas nosso problema é o tempo, não é? Você tem amigo pastor, o problema é esse. Às vezes você quer estar na igreja dele, mas você também é pastor, então você tem que estar na sua, porque aí você não consegue estar com os outros irmãos. Mas hoje nossa igreja, nosso culto foi pela manhã, e à tarde tivemos um culto fora da igreja, né? Um culto celebrando os 500 anos da Reforma. Todas as igrejas presbiterianas, a grande maioria delas estava presente nesse culto. Então nós tivemos um culto pela manhã, um culto à tarde, e à noite não tivemos culto. Eu falei: Marcos, vou estar com vocês lá, vou estar visitando. Ele falou: então fala sobre a graça. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre somente a graça. Nossa salvação é somente pela graça. Eu vou ler o texto, vocês vão me acompanhar, o texto de Lucas 7, verso 36 até o verso 50. Diz assim a palavra de Deus: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Quando nós falamos sobre graça, eu me lembro sempre de uma história muito interessante de uma garota que morava no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Aquela garota cometeu várias infrações de trânsito, e por ter cometido aquelas várias infrações de trânsito, foi levada ao tribunal de trânsito da sua cidade. No dia marcado então para sua audiência, ela estava diante do juiz no tribunal de trânsito assentado. O juiz então olha para aquela moça e faz algumas perguntas para ela. A primeira, ele diz: olha, filha, você realmente avançou o sinal naquela via de trânsito, e realmente você estava em tão alta velocidade como diz no boletim de ocorrência? Aquela moça então olha para o juiz e diz: olha, excelência, realmente eu fiz isso. O juiz então vira para ela e diz: olha, então, moça, filha, pelas suas infrações, pelas infrações que você cometeu, para você não ficar presa, você vai ter que pagar uma multa de $15 mil. Você tem os $15 mil? Aí a moça vira para o juiz e diz: olha, excelência, eu não tenho $15 mil, mas eu também não quero ser preso. O juiz então, diante da resposta daquela moça, ele se levanta, se aproxima daquela jovem
abraça aquela jovem e lhe diz: ainda assim, mesmo não tendo os $15.000, você pode ir para sua casa, para rever sua mãe, para ficar com seu pai. Você não tem os $15.000, mas eu vou pagar os $15.000 para você. Eu sou seu pai e eu quero que você volte para casa. Você não tem com o que pagar, então eu vou pagar para você e você vai voltar para casa, porque o mais importante é que hoje à noite você esteja comigo. É interessante porque isto é graça. Aquela garota, ela havia cometido um crime, ela recebeu uma pena, ela não podia pagar a sua pena, mas alguém fez isso por ela. Porque a sua pena foi paga, ela pôde voltar para junto dos seus pais. Porque a sua pena foi paga, ela pôde voltar para sua casa. Ela não precisou ficar um dia sequer na cadeia, mas aquilo não lhe custou nada, porque alguém pagou por ela. Isso é graça. É quando nós não temos com o que pagar algo a alguém, e um terceiro faz isso por nós, sem nos cobrar nada por isso. É interessante porque o princípio do sola gratia, o princípio do salvação somente pela graça, tem o mesmo sentido dessa história para cada um de nós. Porque talvez você não conheça a história bíblica, mas biblicamente, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram, cometeram um crime contra Deus, não acreditaram no projeto de Deus para eles e disseram: olha, nós queremos viver da nossa maneira, queremos ser independentes de Deus. E aí eles decidiram caminhar a sua própria caminhada, decidiram tomar o rumo da sua história, falar: olha, Deus não tem a caneta da história na mão, quem tem essa caneta somos nós. Surgiu algo na vida humana que se chama pecado. E o pecado corrompeu a nossa natureza. Aquilo que era bom em nós deixou de ser bom. Aquilo que era perfeito em nós deixou de ser perfeito. Como consequência do pecado dos nossos primeiros pais, nós herdamos essa natureza e nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Eu e você, a gente pode até se achar muito bom, mas se você olhar bem para a sua vida, você vai ver que na maioria das vezes você tem uma tendência de errar o alvo, de fazer a coisa errada ao invés de fazer a coisa certa. Não, pastor, peraí, mas as crianças nasceram assim? Claro. Qual foi o dia que você sentou com o seu filho e disse: filho, senta aqui na frente do papai e hoje eu vou te ensinar a se jogar no chão do supermercado para pedir iogurte? Quem foi o pai que fez isso aqui? Aula prática de como pedir iogurte. Ninguém. Mas você está andando com a criança no supermercado, né, Luciano? E você nunca ensinou isso para ela. E você não sabe que a criança consegue gritar tanto assim. E ela grita, ela se joga no chão. Você já viu isso? O pai puxando o filho pela loja. Aí pergunta para o pai: você ensinou isso para ele quando? Não, nunca ensinei. Ele nasceu assim. Nasceu egoísta. Se você fala: não, hoje eu não tenho dinheiro para te dar esse brinquedo, mas eu quero. Isso é a nossa natureza pecaminosa. E olha que interessante isso. Tem gente que nunca sai desse estágio de criança, né? Morre dizendo: mas eu quero, tem que ser meu. Isso é o pecado. Está em mim, está em você. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus. E é por isso que não há solução para nós. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Se todos pecaram, quem é que pode chegar diante de Deus e dizer assim: olha, eu não tenho essa natureza pecaminosa e por isso eu mereço a eternidade? Ninguém. Sabe qual foi a solução de Deus então? Deus desce do seu alto e sublime trono. Deus se torna humano como nós na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho. Recebe o nosso pecado sobre ele na cruz. Morre por mim e por você. Aquilo,
pena que eu e você deveríamos pagar, Ele pagou na cruz para que um dia eu e você pudéssemos viver novamente com Deus. Para que um dia eu e você pudéssemos nos assentar aqui, pudéssemos cantar, louvar a Deus em atitude de gratidão, como o Luciano lembrou, e dizer: Senhor, nós estamos aqui te louvando, e Deus fala: ai, que louvor gostoso, meu filho. Isso é graça. Nós pecamos, não conseguimos ser justos da maneira como Deus exige, porque Ele é santo. Aí Ele toma o nosso lugar, Ele paga o preço do nosso pecado, Ele cumpre a pena do nosso erro, Ele zera o nosso crime, para que nós possamos novamente estar com Ele. Isso é graça. Deus então, como aquele pai da história, toma o nosso lugar na cruz, paga o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Ele, a eternidade. E isso não nos custou nada. Você não pediu para Deus fazer isso por você, mas Ele fez, porque Ele te ama, a você e a mim. Nos ama tanto, foi capaz de morrer por mim e por você. Mas é interessante porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é graça, porque a gente não vive num mundo cheio de graça, a gente vive num mundo cheio de troca. Você já parou para pensar nisso? A nossa dificuldade de entender o que é a graça é porque a gente vive trocando as coisas. A gente troca afeto, a gente troca respeito, a gente troca admiração, a gente vive trocando. Mas o grande problema é que a graça é algo. Por que ela é tão diferente de nós? Porque a graça não pede nada em troca. Graça é quando você dá tudo que você tem, que você é, sem pedir nada em troca ao outro. Mas a gente não entende bem isso, porque a gente vive baseado na troca. E esse negócio é tão real na nossa vida que tem gente achando que se o outro, se o meu marido, se a minha esposa não me der aquilo que eu quero, se ela não me der aquilo que eu exijo, se ela não me der aquilo que é meu direito, então eu posso executar a pena, eu posso executar a multa do contrato, né? Porque na verdade é um contrato nupcial, então eu posso executar o contrato. E aí você acompanhou um mês atrás, 40 dias atrás, um caso desse. O camarada achou que a mulher não podia sair da casa, achou que ela não podia romper os laços, e falou: olha, é meu, e não vai ser de mais ninguém. E de forma criminosa executou sua mulher. Porque nós vivemos assim. Você chega para o seu filho, né? Eu não tenho filho adolescente, mas quem tem filho adolescente deve ser mais ou menos assim: olha, filho, você está tirando nota baixa, cara, tem que passar de ano. Como é que é? Vou fazer aí para você passar de ano. Ah, pai, tem aquele negócio lá que eu quero ganhar, né, Luciano? Tem aquele negócio lá que eu... PlayStation 5, não tem mais 4, é 5, né? iPhone 8. Aí você fala: então, filho, vamos fazer o seguinte, a nota é 7, o corte é 7. Se você ficar com tudo 8,5, ó, iPhone 8 é seu. Isso é o quê? Isso é troca. Um dia eu estava andando com meu filho tinha 5 anos de idade, eu estava andando com meu filho na praça do bairro, e aí ele falou assim: ah, pai, a gente podia ir lá comprar aquele joguinho. E na mesma hora eu falei assim: olha, filho, então vamos fazer o seguinte, né? Se você for para a escola, sem resmungar, sem chorar, e eu falando com ele, o Espírito Santo falando no meu coração: rapaz, o que é isso? Está ensinando seu filho a trocar as coisas. Eu falei: não, filho, vou comprar o jogo para você. Acabou, né? O Espírito Santo fala, você se arrepende, tem que se arrepender. A gente não entende o que é graça, porque a gente está sempre trocando alguma coisa. Ah, se você não me der o que eu quero, então eu vou embora. Se você não me tratar do jeito que eu gosto de ser tratado, então eu não quero mais falar com você. E é por isso que a gente não entende o que é graça. Acreditamos que o outro, inclusive Deus, só merece algo de nós se antes Ele nos der algo dele. Tem gente fazendo Deus de caixa rápido espiritual.
Vai lá, passa o cartão, aí tem que olhar o saldo na conta. Se você tiver saldo na conta, orou bastante essa semana, leu a Bíblia essa semana, fez boas ações, aí você tem saldo. Aí Deus solta o dinheiro, solta sei lá o que você quiser. Achando que pode barganhar com Deus. Mas não é assim, meu irmão, não é assim, meu amigo. A graça, ela não exige nada em troca, porque ela é fruto de um amor incondicional pelo outro. Os reformadores entenderam tanto a importância da graça de Deus no ensino bíblico da salvação, que eles diziam que a salvação ela é somente pela graça. Os cristãos são salvos somente pela graça de Deus. É por isso que eu e você temos que entender o que é a graça de Deus, para podermos viver pela graça de Deus. E é isso que eu queria ver com você nessa noite. Primeiro entender o que é a graça de Deus, para depois vivermos pela graça de Deus. E baseado nesse texto que Lucas aqui coloca duas pessoas tão diferentes diante de Jesus. Uma delas entende perfeitamente o que é a graça, e a outra não entende nada de graça. Aquela que entendeu o que é a graça passa a viver pela graça, a partir da graça. Aquele que não entendeu não consegue viver nada de graça. Mas eu, e diante de uma mulher, olha que interessante isso. Essa mulher não tem nome, essa mulher não tem rosto, essa mulher não tem idade, não se conta nada sobre essa mulher, mas duas vezes se faz menção a ela dizendo que ela é pecadora. Ela não tem nome, mas ela tem fama. E não é uma boa fama. Naquela época, alguém ser chamado de pecador não era coisa boa. E é interessante porque Jesus, antes um pouco desse texto, momentos antes de estar com Simão, Jesus é acusado justamente de comer com pecadores. E aí, um fariseu chama Jesus para comer com ele. E aí, quando o fariseu está comendo com Jesus, entra uma pecadora. E é isso que eu queria ver com você, porque Lucas faz isso para mostrar que Jesus às vezes encontra maior impiedade, não à mesa com pecadores, mas à mesa com fariseus. Os fariseus daquele tempo conseguiam entender bastante de lei, mas não conseguiam entender nada de graça. E em primeiro lugar, meu irmão, minha amiga, meu amigo, entender a graça salvadora é compreender que do início ao fim, a salvação é um ato divino e não um ato humano. Entenda que a salvação do início ao fim é um ato divino e não humano. Isso é graça. Não depende de nós, não depende daquilo que somos, não depende daquilo que fazemos, não depende daquilo que temos, não depende do que nós conhecemos, depende única e exclusivamente do amor e da vontade de Deus para conosco. Simão não conseguia entender isso. Simão chama Jesus para comer com ele, Jesus vai comer com ele, porque Jesus comia com todo mundo, Jesus acolhia todo mundo, do melhor ao pior, do maior ao menor, não havia problema, Jesus não fazia distinção de pessoas. Então ele está comendo com o fariseu, comendo com aqueles que o odiavam, que o acusavam de comer com pecadores. E aí de repente, quando Jesus está comendo, entra uma mulher pela porta. Os historiadores vão dizer que não era proibido ninguém entrar no jantar naquela época. Você estava dando jantar na sua sala, mas não tinha problema nenhum se o Marcos não fosse convidado, mas entrasse. Só que não podia se assentar à mesa. O texto diz então que aquela mulher entra e provavelmente ela ficou atrás, na porta, encostada na parede. E aí os historiadores estudiosos vão dizer que aquela mulher muito provavelmente já havia se encontrado com Jesus, já havia sido salva, já havia sido perdoada por Jesus, e ela vai ali simplesmente para agradecer a Jesus. Só que quando ela vê Jesus, ela não se contém. Ela está levando um presente para Jesus, está levando um vaso de alabastro, um perfume caro, um perfume que só o vaso já era bonito. Um perfume que o vaso, ele era assim, abaulado no seu fundo, mas o bico dele, era um bico comprido para tirar o perfume. Só que o interessante desse vaso é que ele não tinha entrada nem saída. Para você poder usar o perfume, você tinha que quebrar o vaso. E aí quebrou o vaso.
Não tinha mais o que fazer, não tinha como guardar, né? A gente vai guardando o perfume, não tinha como guardar. E o texto vai dizer no verso 37 que aquela mulher, sabendo que Jesus estava à mesa do fariseu, logo levou o vaso de alabastro com unguento, e estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu não aguentou. Ele não falou com Jesus, mas ele pensou: se esse camarada fosse profeta mesmo, se ele fosse meio Deus, igual o pessoal fala que ele é, ele ia saber quem era essa mulher. Sabe por quê? Porque essa mulher não pode estar aqui, porque ela é pecadora. Simão, na verdade, entendia que a salvação depende daquilo que nós fazemos para Deus, e não daquilo que Deus já fez por nós em Cristo. Simão entendia que a salvação depende daquilo que nós podemos dar para Deus, e não daquilo que Deus já deu para mim e para você, através de Cristo. Simão, na verdade, era um grande cego, e alguns historiadores vão dizer que o grande problema de Simão era a sua cegueira. A sua cegueira, a sua religiosidade, permitia a Simão dizer àquela mulher: olha, ela é pecadora, mas não permitia ele olhar para si mesmo e dizer: eu sou pecador. Sabe por quê? Duas coisas nivelam a mim e a você aqui nessa noite. A primeira delas é que todos nós somos pecadores. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Nós talvez temos pecados diferentes, mas somos pecadores. Mas em segundo lugar, se você já se rendeu àquilo que Cristo fez por você na cruz, outra coisa que nos nivela é o fato de que nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Não há mais nada. Mas para aquele que só consegue enxergar a lei, mas não consegue enxergar a graça, se você não cumpre a lei, se você não é melhor do que alguém, se você não faz aquilo que você tem que fazer, então a salvação não é para você, porque você é pecador. A grande verdade é que Simão invertia as coisas e achava que salvação era igual à perfeição. Mas salvação não é igual à perfeição. Biblicamente, salvação não é perfeição. Biblicamente, a salvação é justamente para pessoas imperfeitas. É como Jesus diz lá em Marcos 2,17: olha, eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Eu não vim para aqueles que estão sãos, ou seja, que não precisam de médico, mas eu vim para aqueles que se veem e se acham doentes. Então talvez você entrou aqui nessa noite e você está pensando assim: nossa, eu não sei o que eu estou fazendo numa igreja. Eu não sei por que eu estou sentado nessa igreja, porque assim, eu faço tanta coisa de errado. Eu já errei tanto alvo na minha vida. Eu já fiz tanta coisa das quais eu me arrependo. Quero dizer para você que essa igreja é exatamente o lugar onde você tem que estar. Porque a igreja de Cristo não é para gente perfeita, mas é para pessoas que estão em construção, que foram alcançadas pela graça de Deus, que foram um dia alcançadas pelo amor de Deus. Os reformadores sustentavam que o pecador é salvo pela graça de Deus, seu favor imerecido somente. Essa doutrina significa que nada que o pecador fizer pode trazer o mérito de obter a graça de Deus, e que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a salvação. A salvação, do começo ao fim, é um dom soberano de Deus para os indignos e não para os merecedores. Por isso que o apóstolo Paulo afirma em Efésios 2,8: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitas vezes você acha que quando nós chegarmos na eternidade, alguém vai estar na porta do céu. Muita gente tem essa ideia, né? Alguém vai estar na porta do céu e vai dizer assim: qual é o seu nome?
Ah, meu nome é Leonardo. E aí o porteiro do céu vai dizer assim: e o que você tem para mostrar, Leonardo? O que você fez para entrar no céu? E aí você vai ter que mostrar alguma coisa. Mostre-me suas mãos. Mas eu acredito que vai ser diferente. Sabe como é que eu acredito que vai ser? Acredito, e aí eu vou dizer para a câmera aqui, né? Fala igual o Paulo. Não é a Bíblia dizendo, só o pastor Leonardo que está dizendo. Acredito que um dia nós vamos chegar na eternidade. E aí, alguém talvez vai dizer: olha, Deus está aqui. E aí eu vou chegar para Deus e eu vou estar com Deus na eternidade. E Deus vai chegar e vai dizer assim: olha, Jesus é sentado lá de Deus. Olha, Jesus, o Leonardo está aqui. Nós criamos o Leonardo para ser a nossa imagem e semelhança. Criamos o Leonardo para ser o melhor que ele poderia ser. Mas você sabe, Jesus, ele foi alcançado pelo pecado. E ele errou muitas vezes o alvo. E na verdade, ele não foi nem perto do que a gente sonhou que ele poderia ser. Mas tem um problema. Jesus, né? À direita de Deus, mas tem um problema. Ele está dizendo que é seu irmão mais novo. Está dizendo que é seu discípulo. Está dizendo que você morreu por ele para que ele pudesse entrar aqui. É isso aí, Jesus? E aí Jesus: Pai, é verdade. E aí talvez Deus vai olhar para Jesus e vai falar: olha, Jesus, então se tudo isso é verdade, então eu não quero ver as mãos dele, eu quero ver as suas mãos. E aí Jesus vai dizer: olha, Pai, é verdade, estão aqui as minhas mãos. E isso foi por ele. E aí Deus vai dizer para nós: tetelestai, acabou, sua dívida está paga, está consumado. Entra, Léo, entra no gozo do teu Senhor. E sabe, meu irmão, Zwingli, um dos pré-reformadores, dizia que a ação de Deus ela é tão poderosa na salvação que quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos nos surpreender muito. Muita gente que a gente achava que ia estar lá, não vai estar. E muita gente que a gente falava assim: esse cara vai estar lá, não vai estar. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu olho para esse texto, eu sei que uma pessoa vai estar lá. Aquela mulher sem nome. E eu vou poder chegar para ela e dizer: olha, qual é o seu novo nome? Porque segundo Apocalipse, nós vamos receber um novo nome escrito numa pedrinha branca. Qual é o seu nome? Agora acredite que eu não vou encontrar Simão ao lado de Deus. Salvação pela graça é o fato de que a salvação minha e sua, do começo ao fim, é um ato divino e não humano. Não depende de quem eu sou, não depende do que eu tenho, não depende do que eu posso fazer para Deus, mas daquilo que Deus já fez por mim através de Cristo Jesus. É por isso que quando eu entendo o tamanho, a dimensão do que Deus fez por mim, o fato de que eu tinha uma dívida, eu não podia pagar, eu tinha uma pena para cumprir, eu não tinha como cumprir, e aí Deus fez isso por mim em Cristo Jesus. A única coisa que eu posso fazer por Deus é viver da melhor maneira possível, dando a Ele o melhor que eu posso, tudo que eu tenho, aquilo que é mais valioso para mim, fazendo por Ele o que eu não faria por ninguém. É por isso que quando eu entendo, quando eu compreendo o que Deus fez por mim através de Cristo Jesus,
eu começo a viver para glorificar o seu nome. E essa é a grande diferença de Simão e daquela mulher. Quando Jesus propõe uma historinha para Simão e diz: olha, Simão, é o seguinte, eu quero falar uma coisa para você. Um homem tinha 2 devedores, um agiota tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar nada. Aquele agiota perdoou a ambos. Qual deles vai amar mais aquele homem? Se é possível amar um agiota, né? Qual deles vai amar mais aquele homem? Simão vai dizer que devia mais. E aí Jesus começa a desconstruir a religiosidade de Simão. Jesus vai dizer: olha, claro, você respondeu bem, Simão. Você respondeu bem, mas olha, preste atenção numa coisa. Eu entrei na sua casa, Simão, e todas as vezes que a gente entra numa casa aqui no Oriente Antigo, Simão, porque a gente anda com o pé na terra, a gente não calça tênis igual o Luciano, a gente não calça sapato bonito igual o Marcos, a gente anda de sandália de couro, com o dedão para fora. Então quando a gente entra numa casa, Simão, tem que ter uma baciazinha para a gente lavar o pé. Simão, você não me deu uma bacia para lavar o pé. Essa mulher, desde que ela entrou, ela não cessa de chorar e regar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Meu pé sujo, Simão, que você não deixou lavar. Aí Jesus vai virar para Simão e vai dizer assim: olha, Simão, quando eu entrei na sua casa, você não me deu o ósculo, você não me deu o beijo da amizade, você não me deu o beijo do fraterno, o beijo que quer dizer: olha, você é meu hóspede, é meu irmão. Mas essa mulher, Simão, que você chama de pecadora, essa mulher não cansa de beijar os meus pés, Simão, que eu não sei se você está lembrando, o pé que está sujo, porque eu não pude lavar, e ela fica beijando o meu pé, Simão. Olha, Simão, eu entrei na sua casa, e segundo o Salmo 23, verso 5, o convidado de honra na casa tem que ter a sua cabeça ungida com óleo. Você não ungiu a minha cabeça nem com azeite mais barato que se compra no supermercado de Jerusalém. Essa mulher, Simão, pegou um vidro de perfume caríssimo, que ela não tinha como guardar nada dele, e ela quebrou e ela ungiu os meus pés, Simão. Aquele meu pé sujo, lembra? Que você não me deu nada para lavar, e que ela beijou e ela ungiu. Jesus estava dizendo para Simão: olha, Simão, você acha que não é pecador, por isso você não entende que precisa da graça, por isso a graça não faz sentido nenhum para você, por isso o perdão de Deus não faz sentido nenhum para você, e é por isso que eu entrei na sua casa e você está me tratando como João ninguém, sendo que eu sou o convidado de honra. É por isso que eu entrei na sua casa e você está duvidando se eu sou Deus, você está duvidando se eu sou profeta. Para você eu não sou ninguém, mas para essa mulher eu sou a pessoa mais importante da vida dela, porque ela entendeu que o que eu fiz por ela ninguém jamais faria. É por isso que ela deu o que ela tinha de maior valor na sua casa. É por isso que ela fez o que ela não faria por ninguém, porque naquela época uma mulher não podia soltar os cabelos em público, uma mulher não podia demonstrar afeto diante de um homem. Ela não cansa de beijar os meus pés e enxugá-los com os seus cabelos. É por isso que eu te digo, Simão, olha, os seus muitos pecados foram perdoados. Muitas vezes nós nos achamos perfeitos demais, bons demais. E a grande verdade é que em algum momento achamos que não precisamos da graça de Deus, porque podemos de alguma maneira alcançar a salvação, porque podemos de alguma maneira conseguir aquilo que só Deus pode nos dar. Mas a grande verdade é que tanto eu quanto você somos homens e mulheres pecadores, falhos, fracos, imperfeitos, e carecemos da graça de Deus sobre nós. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós, e preste atenção em uma coisa:
Você pode ler todos os livros sobre religiosidade que você achar, e nenhum deles, você vai achar um Deus que se torne igual às suas criaturas para morrer no lugar delas. Todos os apóstolos, fora Judas, morreram morte de Marte, afirmando categoricamente que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia e foi assunto aos céus. Josh McDowell vai dizer que as pessoas morreriam por uma verdade, mas nunca por uma mentira. Aqueles homens morreram. Isso não é Bíblia, isso é história. Aqueles homens morreram afirmando o que eles viram e o que eles conheceram. Deus morreu por mim e por você através de Jesus Cristo, para nos dar a eternidade. Sola gratia é saber que a nossa salvação é somente pela graça de Deus. E isso tem que mudar a minha vida. Isso tem que mudar a sua vida. Nosso jeito de viver, nosso jeito de ser. E quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, algum tempo depois, um amigo chegou para mim e disse: olha, pastor, eu quero te contar uma história sobre a graça. Um sábado desse eu tive que levar minha filha para trabalhar comigo. E aí toda vez que eu levo ela para trabalhar comigo, depois na hora do almoço eu levo ela para comer. A gente come no shopping, aí eu levo ela naquele negócio de brinquedo que tem no shopping. E aí eu vou lá e dou um monte de fichinha para ela, né? Não é mais fichinha, né? Fichinha na nossa época, né, Marcos? Fliperama, dava as fichinhas, não é fichinha, cartão. Dou um cartão para ela e ela vai brincando naquelas máquinas, aquelas maquininhas que saem um papelzinho de brinquedo, um papelzinho. Não tem um papelzinho? E aí a gente ficou lá uma hora, acabou, saiu aquele monte de papelzinho, ela juntou um monte de papelzinho e fomos lá trocar os papeizinhos. E aí ela colocou aquilo no balcão, o moço olhou, contou e falou assim: olha, é o seguinte, você tem a quantidade de papel para comprar aqui, para trocar por duas coisas. A primeira, você pode trocar por um brinquedo que é mais caro e bem legal. Ou você pode pegar as suas fichinhas, trocar por 5 brinquedos que não são tão legais assim. Aí meu amigo chegou para a filha dele, o papel era dela. Entendeu, minha filha? Você pode trocar por um brinquedo que é bem legal e por outros 5 que não são tão legais assim. Qual que você quer? Qual que você acha que ela escolheu? Eu quero o que é bem legal. Aí pegou aquele monte de papelzinho e entregou pro camarada. E aí o camarada abaixa e quando ele levanta, ele coloca 2 brinquedos bem legais no balcão. Aí o meu amigo falou: olha, a gente só tem dinheiro para pagar um. Aí ele falou: não, mas o outro já está pago. Isso é graça. A gente não tinha dinheiro para pagar. A gente não tinha com o que pagar o nosso pecado. Mas Deus pagou por nós. Mas aí o meu amigo falou assim: olha, filho, agora você tem 2. E o que você vai fazer com o outro? O outro eu vou levar para minha irmã. Isso é viver pela graça. Aquele que entende que foi alvo da graça de Deus, aquele que entende que foi alcançado pela graça de Deus, ele vive pela graça. Ele não troca nada, ele dá sem saber se vai receber algo em troca. Sabe por quê? Porque foi isso que Deus fez por nós. Feche seus olhos. Vamos orar.
Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado por essa mais uma vez falando sobre a graça, Deus. Senhor, como é bom saber que não somos tão bons assim. Mas ainda assim o Senhor nos ama. Aleluia. O Senhor nos ama tanto, Deus. Foi capaz de um dia morrer por nós também. Oh, meu Deus. Por cada um de nós aqui. Por isso, Senhor, fala o coração dos meus irmãos, dos meus amigos aqui nessa noite. Talvez alguém entrou aqui nessa noite pensando que é o pior dos piores. Pensando que fez coisas, ó Deus, que jamais serão perdoadas. E que por isso tem que viver como Simão achava que aquela mulher tinha que viver longe do Senhor. Mas o Senhor veio para nos curar, para nos salvar. Por isso, quanto mais quebrado nós estivermos, quanto mais enfermos estivermos da alma e do coração, mais a graça do Senhor age sobre nós. Por isso, Senhor, que nessa noite o Senhor fale aos corações, que seja noite de reconciliação, seja noite de rendição, que seja noite de salvação, porque nós não precisamos dar nada ao Senhor para ganharmos a eternidade, porque o Senhor já nos deu ela através de Cristo. Por isso, Deus, derrama a Tua graça salvadora neste lugar, para que nós possamos viver a vida da graça em cada um de nós. Fica conosco, Deus, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.